Na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, somos estimulados ao quebrantamento, a pedir perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas faltas. Então, pedir perdão é algo que precisa estar constantemente acontecendo. Somos pecadores, cometemos pecados, não somos isentos de cair no pecado. Pelo contrário, acontece sempre isso conosco, seja por pensamento, por sentimentos, por ações, intenções. A Bíblia diz que Deus conhece as intenções do nosso coração. Então, muitas vezes não é o que fazemos, mas a intenção com que fazemos. E precisamos estar atentos a isso, porque o nosso coração foi contaminado pelo pecado. E quando nós vemos a oração que fala perdoa as nossas dívidas, então traz para nós uma metáfora. Se temos que perdoar a dívida é porque existe um devedor e existe um credor. Alguém deve para alguém. Perdoa as nossas dívidas em relação a quem? Em relação a Deus. Então, essa metáfora credor, devedor, se aplica à nossa ruína espiritual, ao fato de que nós somos e sempre seremos devedores para com Deus. Aliás, quando Jesus ele ensina a respeito do perdão, ele fala daqueles 2 servos que vão pedir ao seu senhor que perdoe a sua dívida. Na verdade, um que devia muito, que era uma dívida impagável, ele pede perdão ao seu senhor. E depois um outro servo, colega dele de trabalho, pede perdão para ele porque devia algo, mas era muito menos. E aí aquele primeiro não consegue perdoar uma dívida pequena. E aquele senhor fica sabendo, fica indignado em relação a ele e diz, olha, eu perdoei uma dívida impagável, você não pode perdoar uma menor? Então, isso traz essa ideia de que nós temos para com Deus uma dívida que é impagável. As dívidas que temos uns com os outros, não necessariamente em dinheiro, as dívidas que temos nos relacionamentos, elas são insignificantes perto da dívida que temos para com Deus. O preço que Jesus pagou foi alto demais. Então, quando nós pensamos em ser devedores, somos devedores de uma dívida impagável para com Deus. Tudo que fazemos está contaminado por essa dívida. Então, estamos arruinados, estamos falidos espiritualmente, estamos falidos moralmente. Não há nada em nós que não seja contaminado por essa falência. Então nós temos que levar em consideração isso. Se aplica à nossa ruína, mas também se aplica ao remédio para a nossa recuperação. Ou seja, se eu estou dizendo perdoa a minha dívida, eu sei que o remédio para a minha dívida está nele. Então eu vou ao Senhor, eu sei que eu devo a Ele, mas eu peço perdoa. Assim como aquele credor que se voltou para o seu senhor e disse, me perdoa, eu não tenho com o que pagar, e aquele senhor pagou uma dívida, ou perdoou uma dívida impagável, assim é com o Senhor. Eu e você vamos a Deus e sabemos que não temos condições de solucionar o nosso problema de pecado, mas Ele sim, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos perdoa de todo pecado, nos purifica de todo pecado. Então vamos em quebrantamento, porque temos a consciência dessa falência espiritual. Veja só o que está escrito lá em Romanos capítulo 3. O apóstolo Paulo foi muito feliz na descrição porque foi inspirado pelo Espírito Santo e ele diz assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há ninguém que seja justo diante de Deus. Nós precisamos ser justificados. Nós precisamos receber uma justiça que não é nossa, é a justiça de Deus. Estamos falidos moralmente, estamos falidos espiritualmente. E o pagamento dessa dívida moral, dessa dívida espiritual, ela precisa vir de fora de nós mesmos. É como uma pessoa, um empresário, ou uma pessoa física, que de repente contrai uma dívida e não consegue pagar, fica totalmente fora de controle e aí chega num ponto que é considerado insolvente, é considerado falido, não tem com o que pagar, não possui bens, não possui recursos financeiros e essa pessoa ou esse empresário de repente sabe que a única forma de quitar aquela dívida é esse recurso vir de fora. No plano material, econômico, muitas vezes vem de um empréstimo, um financiamento, um amigo que ajuda, mas no plano espiritual só tem uma fonte de solução, o único remédio,
O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus feito ali no Calvário é suficiente para perdoar os nossos pecados. Então, quando vamos a Ele, nós descobrimos: perdoa-nos, porque eu sou devedor, mas o Senhor tem o recurso para quitar a minha dívida.